Olá, sejamos todos bem-vindos a mais este encontro e desta vez nós vamos falar um pouco sobre alguém muito importante dentro do Espiritismo, Allan Kardec, que em verdade tinha o nome, naquela encarnação, de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas de onde vem Allan Kardec? Em uma sessão mediúnica, uma entidade espiritual disse ao professor Rivail que em alguma encarnação do passado ele fora um druida. E como druida, ele tinha o nome de Allan Kardec. Ele gostou da ideia e passou a usar então Allan Kardec como um pseudônimo, um nome novo naquela encarnação. Ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no dia 31 de março de 1869 em Paris, também na França. Kardec desenvolveu seus estudos normal, como todas as crianças, desde a alfabetização, e depois do ensino básico, ele acabou se transferindo para a Suíça. Na Suíça, ele foi estudar no Instituto de Educação que existia com o nome de Pestalozzi. E Pestalozzi acabou exercendo uma grande influência naquele jovem que começou a compreender melhor aqueles conceitos que recebera dentro do cristianismo na sua infância, dentro das religiões existentes naquela época na França. No ano de 1824, ele acabou graduando-se bacharel em Ciências e Letras. Falava vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano, o espanhol e, evidentemente, o francês. Profissionalmente, ele atuou como tradutor, como professor e como pedagogo. Anos mais tarde, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, que era professora e artista plástica, também natural da França. Dado a formação pedagoga, tanto do professor Rivail quanto da professora Amélie, eles fundaram, então, uma escola com um método todo deles. E eles já tinham um princípio muito voltado à prática da caridade. E nessa escola, eles chegaram a oferecer aulas gratuitas de química, de física, de anatomia e de astronomia para aqueles jovens que não podiam pagar, cujos pais não podiam pagar pelo ensino. Ele tinha uma habilidade muito grande dentro da pedagogia, e ele desenvolveu um manual de aritmética que por décadas as escolas francesas adotaram. Era um manual que facilitava a compreensão dos alunos nas questões de aritmética. Em termos da disciplina História, e a França, diferentemente do Brasil, o Brasil tem só 500 anos de história, pouco mais de 500 anos. A França, com muito mais história, o aluno acabava tendo dificuldades de assimilar o conteúdo da história francesa. Então ele, professor Rivail, criou um quadro de história, da história francesa, marcando, tipo uma linha do tempo, fixando datas, e nessas datas os acontecimentos relevantes,
as descobertas que causaram modificações na sociedade francesa e também a que reinado pertencia essa descoberta, a que reinado pertencia esses acontecimentos. Então, num quadro marcando, ficava mais fácil o aprendizado dos alunos. Com seus notáveis conhecimentos de pedagogia, ele acabou, e literatura também, ele acabou sendo membro do Instituto Histórico de Paris. Além disso, da Academia Real e da Real Academia de Ciências Naturais. Então, o professor Rivaio tinha papel muito relevante nos meios intelectuais daquela época em Paris, consequentemente na França. Ele tinha um pouco de reserva contra os conceitos dogmáticos que tentavam impor para ele. A questão de um Deus que mandava a sua criação, seus filhos, para o inferno, ele nunca aceitou. Aquilo causava uma repulsa, porque se Deus é amor, conforme Jesus registra nos evangelhos, por que teríamos que aceitar que Deus manda um filho seu para o inferno, numa pena eterna de dor e sofrimento? Então, alguns conceitos, alguns dogmas, não fechavam no seu raciocínio. Mas ele não conflitava com ninguém, ele não interagia com ninguém. Aconteceu que várias revelações do plano espiritual foram surgindo pelo mundo, a mais relevante em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que marcou muito essa relação da comunicação meio sem controle do plano espiritual com essas moças, com essas meninas, lá em Hydesville, nos Estados Unidos. Outros lugares do mundo também tiveram essas manifestações, e em Paris surgiu um evento, acabou se tornando um evento, surgiu um episódio que levou a sociedade parisiense, não pelo raciocínio científico e intelectual, mas levou a sociedade parisiense a uma curiosidade, ao despertar de uma curiosidade, que era ver um fenômeno, o fenômeno das mesas que giravam. Então, a sociedade de Paris, naquela época, se reunia e as mesas tinham movimentos. Kardec ficou sabendo disso, mas não deu importância. Achou que era mais uma crendice, mais uma ficção. Até que um amigo lhe convidou, lhe apresentou e levou para uma reunião dessa. E o professor Rivaio, dado ao grande amigo, a consideração que tinha pelo grande amigo, aceitou o convite e foi participar de uma reunião dessas onde as mesas giravam. Muito cético. O professor Rivaio tinha a razão acima de tudo. Tinha que passar pelo crivo da razão dele para ele aceitar. Então ele foi para essa reunião cético, tomado de um ceticismo gigante. Não queria se deixar influenciar. E ali ele começou a ver a mesa girar. Ele pensou, a mesa gira porque a Terra gira, a Lua gira, o Sol gira, tudo gira, a mesa gira. Mas aí a mesa subiu, parou no ar, desceu, ficou numa perna só, se movimentou de lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, rodopiava. Aí ele falou, bem, a mesa, tendo esses movimentos, é o efeito. Qual seria a causa? Então, em princípio, ele atribuiu a causa a um magnetismo dos seres humanos ali presente.
ao psiquismo, à força psíquica, à força magnética das pessoas ali presentes. E foi embora, e ficou pensando, voltou a outras reuniões, e foi desenvolvendo então uma teoria. Ele pensava, fenômeno é uma coisa que desconhecemos. Não existe fenômeno na natureza. E dentro dessa teoria de que não existe extraordinário, mas tudo se sucede dentro de leis naturais criadas por Deus, a única inteligência suprema do universo, criador de tudo que conhecemos e que ainda iremos conhecer. Dentro dessa teoria, ele atribuiu, então, que uma força natural, invisível aos olhos humanos, era possuída por seres vivos e permitia manifestações que aparentavam ser sobrenaturais. E aí, refletindo, ele foi buscar na história da humanidade e descobriu curas de enfermos por métodos de imposição de mãos. E essa curiosidade despertou de tal forma no professor Rivaio que ele passou a ser um assíduo frequentador dessas reuniões. E a cada reunião ele tinha um pensar. E parece que alguém lia esse pensar e fazia coisas diferentes acontecer nas reuniões. Então, o seu pensamento foi desenvolvendo e ele concluiu. Algo movimenta a mesa. Algo a faz subir, descer, girar, ir para a direita, voltar para a esquerda. E ele disse, e esses movimentos são inteligentes. Ora, se os movimentos são inteligentes e a mesa não pensa, a mesa não tem inteligência, é um ser inanimado, quem está provocando os movimentos é inteligente. Ora, se o efeito é inteligente, a mesa gira para lá, gira para cá, sobe, desce, há uma inteligência fazendo esse movimento. Aí ele pensou, eu preciso me comunicar com quem está fazendo esses movimentos com a mesa. Então, em uma reunião futura, próxima e futura, ele pediu para poder conduzir aquela reunião. Dado a sua intelectualidade, o seu conceito dentro da intelectualidade na sociedade parisiense, concederam. E aí o professor Rivaio, ele comenta, porque ele sabia que quem fazia os movimentos iria ouvi-lo. E disse assim, eu farei perguntas. Se for sim o que eu perguntar, por favor, deem uma batida na mesa. Se não for, deem 2 batidas na mesa. Então, naquele momento, Kardec estabeleceu a primeira comunicação consciente com algo que ele não sabia descrever o que era. E aí começou a formular perguntas do tipo, quem está se manifestando? É ser humano? Aí teria que vir ou uma batida para sim, ou 2 batidas para não. E veio uma batida. E aí ele formulou uma segunda pergunta, uma terceira, uma quarta, e seguiu. E a partir daí, todas as sessões mediúnicas, ele foi perguntando e obtendo respostas, e foi anotando para poder organizar as respostas que recebia, e em dado momento surgiu a ideia de desenvolver outros procedimentos. Então, do tipo, colocar papéis picados com as letras do alfabeto na mesa. Perguntava e algo que ele não sabia definir
mas que já foi respondido seria ser humano, ia lá e juntava os papeizinhos e formava então uma palavra como resposta. E aquilo foi entusiasmando, porque ele disse: as respostas são lógicas, as perguntas que eu faço são objetivas, mas as respostas são lógicas. E nesse procedimento, não tardou até chegar a psicofonia, ou a comunicação pela voz de um médium. E aí ganhou muita velocidade as perguntas e as respostas. Em dado momento, depois de aberta essa comunicação entre encarnados e desencarnados, entre vivos e mortos no corpo físico, porque espírito nunca morre, desde que criado por Deus vai viver a eternidade. Aberta essa comunicação, foi-se percebendo que a vida no plano espiritual existia. E que o ser humano vivia sem o corpo físico no plano espiritual. Essa única diferença. A alma, no espírito encarnado, é o espírito quando desencarnado. E assim Kardec começa a juntar por assuntos perguntas e respostas. E as mensagens apresentavam linguagens em grau de conhecimento muito acima àquilo que os médiums conheciam ou usavam no seu dia a dia. Então, Kardec tinha pessoas que eram o meio de comunicação entre encarnado e desencarnado. Os espíritos se serviam desses meios, que nós chamamos de médium, para passar, então, a resposta às perguntas que o professor Rivaio fazia. Numa reunião dessas, a entidade espiritual diz a ele: em outra encarnação você foi um druida e teve o nome de Allan Kardec. A partir daí ele adota Allan Kardec. E ele tomou convencimento para si mesmo da seriedade naquelas comunicações. E isso estimulou para que ele prosseguisse com seu raciocínio de descobrir coisas que lhe faltavam, que os meios da ciência da época, que os meios religiosos da época eram incapazes de esclarecer. Então ele abraçou uma causa, ele abraçou um projeto que ele nem bem sabia até onde iria, o que aconteceria. Então, ele organizou sessões mediúnicas através de um método científico que ele fez. Ele fazia perguntas e os médiums traziam as respostas. As entidades espirituais, através dos médiums, traziam a resposta. E ele começou, então, a mandar perguntas por correio para médiuns em lugares diferentes, que não se conheciam, e aguardava a resposta. E ele esperava as respostas de uma maneira muito coerente. As respostas precisavam ser a mesma. Ter essa coerência para que ele pudesse ter certeza do que estava fazendo. Então, durante meses, ele entrevistou 10 diferentes espíritos. Nós vamos encontrar isso nas obras que ele deixou, já já eu falo delas, e também na Revista Espírita, já já eu falo dela também. Essas respostas foram dando um volume gigantesco de conteúdo. Mas ele buscava, ele queria a natureza da alma.
Ele queria o propósito da vida. Ele queria saber da existência da vida após a morte. Tudo isso nós vamos encontrar na filosofia, que começa na Grécia Antiga, século VI a.C. Essas eram as perguntas dos filósofos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E por séculos e milênios, a filosofia foi tratando do assunto. E nós vamos encontrar essas respostas bem concretas, com muito sentido, com muita lógica, através desse trabalho que o professor Rivaio, agora Allan Kardec, conduziu. Numa dessas sessões, um dos espíritos, então, disse a ele: para você, estarei com você uma vez por mês. E ele disse: como devo chamá-lo, senhor? E o espírito disse: para você, pode me chamar de verdade. Sou o espírito verdade. E Kardec volta na pergunta: desculpa, mas como devo chamá-lo? E essa entidade espiritual disse: olha, você vai ter 15 minutos comigo uma vez por mês. Se você for perder tempo com essas perguntas que não vão te levar a nada, não vai dar certo. Então Kardec codifica: quer resposta séria? Seja sério. Quer ser sério? Pense com seriedade, fale com seriedade e haja com seriedade. Então são fundamentos que nós aprendemos nas escolas que o Espiritismo tem. Allan Kardec, então, foi, com o seu pseudônimo para frente, disse que apenas codificou a doutrina espírita. Isso está registrado por ele nas obras que ele elaborou. Eu sou apenas quem está codificando. O que é codificar? É organizar, arrumar por assuntos. Então, você pega lá o Sermão do Monte de Jesus, as bem-aventuranças. Aliás, bem-aventurança significa feliz, Bem-aventurado significa feliz daquele. Então, ele pega aquele Sermão do Monte, as bem-aventuranças, junta todas num capítulo e dá o nome de Bem-aventurados os aflitos. Porque ali ele descreve, com a ajuda dos espíritos de luz, o que Jesus quis dizer em cada bem-aventurança. Então, é um trabalho já pronto, mais simples, dissecado pelos espíritos para nossa compreensão. Então, ele não assume como fundador do espiritismo, mas ele se coloca como codificador, como aquele que serviu para organizar os assuntos e publicar em livro para facilitar a compreensão nossa, que queremos estudar e conhecer mais da vida, conhecer mais de Deus, de Jesus, de nós mesmos. É um trabalho hercúleo, porque, imagina, não existia computador. Se não tinha computador, não tinha nem o Google para você fazer umas pesquisas, ou outros sites de pesquisas. Kardec teve que fazer no lápis. Escrevendo, depois, penso eu, datilografando aquele material todo e organizando ele por assuntos. É um trabalho gigante. Não tinha hora para dormir. E aí entra o papel da esposa. A Amélie compreendia perfeitamente a grandiosa missão que o seu marido estava envolto e o auxiliava, e o ajudava. E ele virava à noite, ia até altas horas da madrugada, despertava cedo, ia dar aula, ia ter os seus compromissos sociais, voltava aos estudos espíritas. E assim foi por anos. Anos depois, já no ano de 1857, em abril de 1857, ele revela a publicação
de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, porque foi assim que ele estabeleceu a comunicação inicial. É um livro que trata de todos os assuntos que você quiser saber, até de física quântica. É um livro científico, é um livro religioso, é um livro filosófico. Aliás, toda a filosofia espírita está no Livro dos Espíritos. É o livro que depois dele saíram os outros livros que ele também codificou, porque ele pegava um assunto e esmiuçava mais ainda junto aos espíritos. E assim foi, então, a publicação em 1857 de O Livro dos Espíritos. 4 anos depois, em 1861, Kardec publica o Livro dos Médiuns, essa relação do encarnado com o desencarnado, como se processa essa comunicação, como vai a pergunta, como chega a pergunta até os espíritos e como os espíritos mandam a resposta através do médium. Está no Livro dos Médiuns. Depois, em 1864, ele trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não está mudando nada do Evangelho de Jesus, como, infelizmente, alguns opositores tentam espalhar isso. Não é verdade. O Evangelho segundo o Espiritismo pega trechos das lições de Jesus e esclarece para nossa compreensão. Mas Jesus mesmo disse, quando estava se despedindo dos apóstolos, no Sermão do Cenáculo, se eu não me engano, ele diz: é preciso que eu vá para que o outro venha. E eu rogarei ao Pai que vos envie um Consolador, a verdade. E o Espírito se revela como verdade. E ele resgatará os meus ensinamentos que ficarão esquecidos. Só estudando o Espiritismo para você perceber os ensinamentos de Jesus que ficaram esquecidos ou até distorcidos. E ele acrescentará esclarecimento, ele colocará luz em ensinos que eu vos deixo e que ainda não compreendeis. E tem uma quantidade muito grande de ensinamentos de Jesus que só pudemos compreender com o auxílio dos espíritos que compõem a equipe do Espírito Verdade. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Revive o cristianismo puro, revive as lições simples, objetivas, puras, que Jesus deixou. No ano seguinte, 1865, Kardec traz para nós o livro O Céu e o Inferno. Em 1868, o livro A Gênese. Cada livro desse tem foco em pontos específicos, sendo que toda a filosofia espírita está no Livro dos Espíritos. Kardec também escreveu um periódico chamado Revista Espírita, onde ele fazia consultas ao plano espiritual em sessões mediúnicas e obtia esclarecimentos, obtia histórias, obtia explicações e as publicava nesse folhetim, nessa revista. Com o passar dos anos, juntou-se todas as publicações de um ano e foi feito um livro. E é o livro da Revista Espírita. São vários anos, acho que 9 ou 10 anos, de revistas espíritas que tem, contendo o ano e o mês dentro da revista. Então, 1864, você vai ter de janeiro a dezembro todas as publicações. São assuntos complementares às obras da codificação. Então, ele continuou aprofundando o aprendizado, as informações que vinham dos amigos espirituais. Ele deixou muitos estudos. Ao desencarnar, os seus discípulos, mexendo nas suas coisas, organizando as suas coisas, encontraram
vários estudos, e esses seus discípulos juntaram esses estudos e criaram um livro chamado Obras Póstumas. Não que Kardec fosse fazer essa obra. Póstuma é uma homenagem pelo desencarne dele. Mas esse livro traz muitos assuntos. Possivelmente Kardec estava puxando assuntos que ele faria outras obras. Mas pouco importa. O que importa é que existe o livro Obras Póstumas, elaborado por seus discípulos. Ele enfrentou muitos opositores, principalmente a igreja, que considerava coisa do diabo. O diabo não existe, aproveitando, viu, gente? O que existe, criado por Deus, é o princípio inteligente, que é o espírito, e o princípio material, que é a matéria. O princípio inteligente é o espírito, o princípio material é o fluido cósmico. Todo o universo contém esse fluido que, manipulado por inteligências, aí entra o princípio inteligente, o espírito, ele transforma nas formas que conhecemos, nas matérias que conhecemos, e outras que ainda não conhecemos, mas que conheceremos conforme cresçamos moralmente. Entre os opositores, destaca-se o bispo de Barcelona. Ele havia mandado várias obras do Livro dos Espíritos, e o bispo queimou em praça pública. Mas ele não desistiu, não. Ele fez uma publicação. As chamas da fogueira superexcitam em vez de abafar o conteúdo das obras. Aliás, as ideias estão no ar agora através dessa fumaça. E não há Pirineus bastante altos, Monte Pirineu, né? Bastante altos para detê-las. Quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de corações prontos a aspirar por essas ideias. Allan Kardec. E o fato é que o Espiritismo foi muito atacado. Ainda hoje é, mais menos. As pessoas começam a compreender, já se fala em vida após a morte com naturalidade. Universidades e cientistas da Rússia, Estados Unidos e outros países já descobriram o corpo perispiritual. Eles dão lá o nome deles, chamam de corpo bioplasmático, mas na verdade é o perispírito que nós estudamos nas escolas espíritas. O espírito precisa do perispírito para poder se manifestar no corpo físico. E a ciência já comprovou a existência dele. Então, essa história resumida de Allan Kardec, do professor Rivaio, de Amélie, a esposa dedicada e que ajudou muito a que ele pudesse completar essa obra maravilhosa. Então, como estamos perto do dia 3 de outubro, e é a data de nascimento dele, é uma data que fazemos essa referência a Allan Kardec para resgatar um pouquinho do muito que ele deixou. Espero ter passado uma boa ideia do enorme trabalho que foi a codificação espírita. Espero ter passado a ideia que ele não fundou nada, mas que veio cumprir uma missão a que estava designado cumprir. Teve muitos auxiliares, muita gente boa da França. Um dia, quem sabe, falemos um pouco mais de todos aqueles que ajudaram Kardec no seu trabalho. Teve opositores, mas também teve aqueles que o apoiaram. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.